O escudo de Abel Ferreira, o efeito Anderson Barros e Leila Pereira e a idolatria no Palmeiras. Fala família Palmeiras 90 mais, é isso que você vai ver no vídeo de hoje e como é bom poder acordar nesse pós-clássico, né? Com uma sensação de tranquilidade. Quem deve estar sentindo isso de perto é o técnico Abel Ferreira e nós vamos falar disso no vídeo de hoje por conta da nossa parceira, a CVREC. A CVREC é uma plataforma de gestão de contratação que te auxilia na busca por profissionais, principalmente se você tiver um estabelecimento. Entra no site www.cvrec.com.br e facilite a sua própria vida. Se você está na busca por emprego, entra lá também e cadastra o seu currículo. Com a CVREC, sua contratação nunca foi tão fácil. Rapaziada, vamos lá, vamos entender todo esse cenário que está envolvendo o Palmeiras, tá? Esse efeito e esse escudo que foi colocado em cima do Abel Ferreira, para mim tem alguns nomes, tá? Andréas Pereira, Marlon Freitas e Flaco Lopes. 3 jogadores em posições distintas que estão dando sobrevida a Abel Ferreira. Você vai entender o que eu tô querendo dizer, sobretudo quando você entende, primeiro, a liderança de Marlon Freitas. Marlon Freitas tem se mostrado não só um jogador com 100% de aproveitamento em passes nas partidas, o que já seria algo louvável, mas um verdadeiro líder em campo. No lance que está passando aqui para você, o Bruno Fux tinha cometido uma falta e acabou chutando o adversário caído, né? O Marlon Freitas foi lá e colocou ele com a cabeça no lugar, até porque o jogador já tinha um cartão amarelo. É muito importante a gente entender como o Marlon tem funcionado nesse novo time do Palmeiras, e já já a gente vai para a mesa tática, mas muito mais do que dinamismo tático. É um jogador que entrega aquilo que o Palmeiras precisava no meio do campo, inteligência emocional. Um jogador que erra 0 passes durante uma partida é um jogador que tem um impacto emocional muito bem estabilizado, porque ele é apertado durante todas as partidas e ele não erra passe. A gente pediu muito esse tipo de jogador e eu vou ser sincero, tá? Acerto do scout do Palmeiras. Se você falar pra mim que você era a favor da contratação do Marlon Freitas como primeira opção ali e que ele ia mudar realmente o patamar de jogo do Palmeiras, eu duvidaria de você. Entretanto, de fato, o jogador trouxe muito pro Palmeiras, tá? Nessa partida contra o São Paulo, além de apoiar a equipe, né, conduzindo a bola do setor defensivo ao ofensivo, ele conseguiu organizar taticamente e dar sustentação para que o segundo escudo do Abel aparecesse. Andréas Pereira. Andréas Pereira jogando entre linhas, como aconteceu no segundo gol do Palmeiras que você tá vendo aí, tem condição total, tá? Eu ainda acho que o Palmeiras precisa de um camisa 5 experiente, porque se o Marlon Freitas dá esse dinamismo como um camisa 5, ele vai fazer isso em dobro como um 8. E vai dar condição do Andréas Pereira subir para ser esse camisa 10 que a gente precisa, né? O Andréas não só acertou bons passes, conduziu a bola e organizou o meio-campo, como também fez o famoso jogador criativo, né? Achou bolas entre linhas, finalizou. Bom, partida incrível do Andréas, né? A gente falava tanto aqui que queria ver o Andréas cada vez mais como um 10, mas além de tudo isso, ele ainda deu mais liberdade para o Maurício flutuar. Tanto que o Maurício fez um gol ali, jogando perto da área, que é onde ele sabe jogar. Não adianta querer pôr o Maurício para jogar de ponta, porque não vai dar certo. O que ele não tem de potência muscular, explosão muscular, ele tem de finalização e com certeza absoluta é um bom passador, tá? E o terceiro escudo que a gente entende que o Abel Ferreira conseguiu conquistar é o Flaco Lopes. O Flaco Lopes é um atacante completo, embora seja muito alto, né? E é difícil você ver atacantes altos com qualidade técnica, né? Ele tem uma visão de jogo apurada. Ele finaliza, ele joga de falso 9, ele é um jogador digno de Copa do Mundo. E ó, ele tá ganhando a posição de jogadores que jogam na Europa, tá? Hoje, se você for parar para pensar, o Flaco tem condição de atuar em diversas partes do campo, jogando ali na frente, né? Então todas essas ações, né, e um time bem coeso, fizeram com que alguns jogadores que estavam mal pudessem aparecer. É o exemplo do Kelvin e do Piquerez que fizeram uma boa partida, né? É aquele velho negócio, quando o time tá jogando bem, parece que todo mundo é influenciado positivamente e consegue entregar mais do que estava entregando. Ok, sobrevida pro Abel Ferreira que respira aliviado,
Mas calma, que a gente já vai falar disso. Esse efeito, né, causado ali pela Leila Pereira, ele não pode ser deixado de lado. O Palmeiras precisa contratar. E agora a gente vai falar do efeito Anderson Barros e do efeito Leila Pereira. Antes do jogo, Anderson Barros vai nos microfones e diz que o Palmeiras vai contratar. De uma maneira coesa, de uma maneira sucinta, ele deixa nas entrelinhas que as negociações não estão fáceis, mas que o Palmeiras está indo para cima e está liberando folha salarial para poder trazer jogadores de peso. Beleza. Quando ele faz esse movimento, ele gera uma ansiedade gigantesca, sobretudo na Leila Pereira, porque é o nome dela que está ali na reta também, né? E o Palmeiras não estava conseguindo produzir um bom futebol. Esse Palmeiras que atuou contra o São Paulo deixa uma espécie de marca positiva, mas calma, porque a gente não pode esquecer que quando a gente enfrentar um Flamengo, quando a gente pegar um Bahia, que é um time também encardido, o Palmeiras vai ter que jogar da mesma forma e não vai dar para jogar todas as partidas com esse mesmo time. O Palmeiras precisa de banco de reserva e o Palmeiras precisa de jogadores para rodar no elenco, né? Quando a gente tira o meio-campo com Marlon e Andréas Pereira, os jogadores que entram não têm condição de entregar o mesmo resultado e o mesmo vale para quando o Vitor Roque sai, né? O Flaco Lopes tem feito partidas impressionantes, entretanto, quando o Palmeiras pegar algum adversário que tem uma leitura tática diferenciada, eles vão botar dois zagueiros em cima do centroavante e aí o jogo acabou, cara. O Palmeiras não vai conseguir sair dessa marcação. Isso aconteceu muito no ano passado, tá bom? E aí vamos ficar dependendo daqueles famosos chutões. Então, o efeito Anderson Barros, o efeito do que ele falou no microfone, precisa acontecer na realidade. Se o Abel Ferreira ganhou um escudo, que são os jogadores, o Anderson tem que ser a espada do Abel. Ou seja, tem que trazer jogadores, lá ele Pro Max, né? Mas brincadeiras à parte, o Anderson tem que trazer jogadores que consigam dar o dinamismo que o Palmeiras precisa. Tá bom? E aí por trás de tudo isso nos bastidores, um efeito importantíssimo que é o efeito Leila Pereira. Quando a Leila Pereira vai aos microfones e diz a torcida tem que ficar mais calma, eu espero que ela entenda, e eu até concordo com ela parcialmente, porque existe uma parte da torcida que é alucinada, né? E quando a gente toca nesse assunto de que o Palmeiras tá indo bem ou tá indo mal, ou qualquer coisa do tipo, a gente vê aqui no canal, que é uma parcela da torcida pequena, né? Cara, tem gente que fica revoltado. Para algumas pessoas, o Palmeiras é a vida delas 100%, e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Todo tipo de fanatismo é prejudicial para a vida, todo, tá? Agora, quando a gente parte do ponto de vista de que ela também não deveria ir aos microfones e dizer, estão mais calmos. Qual que é o papel do presidente em momentos de crise? É aparecer e dar um recado conciso. Fizemos um bom trabalho, mas o campeonato não acabou. O ano inteiro vai ser muito dinâmico e o Palmeiras está fazendo o melhor. Essa é a postura que ela tem que ter. E não uma postura do tipo trazer pra galera algo do tipo, tá vendo? Nós ganhamos com o elenco que nós temos. Poxa, maravilha, nós ganhamos. Mas os desafios que o ano nos propõe são muito maiores do que só isso, né? Então precisamos com certeza absoluta olhar para dentro do clube e entender que não é tudo perfeito, que temos coisas a melhorar. É isso, crítica construtiva, com respeito ao ser humano, claro, mas é isso que vai trazer a excelência. Palmeiras está no caminho? Está, mas saíram diversos jogadores do elenco esse ano e a gente ainda não conseguiu repor. Desde que o Palmeiras mantém essa pegada de trazer Marlons Freitas, né? Mais jogadores com esse perfil, eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Agora vamos lá. Vamos entender essa situação da possível chegada do Arias e toda essa dependência que o Palmeiras tem, né? O Palmeiras deixou passar o Ezequiel Barco, deixou passar o Marcel Ruiz, deixou passar o Jorginho no ano passado e agora temos algumas opções nas mãos. A questão básica e principal para o Palmeiras sair de todo esse cenário não tem jeito, é aquilo. Apostar nos jogadores de peso. Agora é isso que a gente precisa, a gente tem uma boa base subindo para o profissional. Eric Belé, Arthur, Saboia, o Gilberto que foi emprestado, tem diversos jogadores com grande nível de aposta. Agora tem que chegar às contratações de peso, não tem o que fazer, né? Então, 65 milhões no Nino, o Palmeiras faz questão de contratar um zagueiro, então beleza, então coloca e acabou. Nós perdemos o Barbosa, né?
Agora, se a possibilidade é o meio-campo, poxa, é o Arias, meu, 120 milhões, coloca o dinheiro, o Palmeiras tem essa grana. Liberou folha salarial, vendeu atletas, e aí a gente vai para o nosso terceiro ponto, que é o possível desligamento ou transferência de Rafael Veiga. Rafael Veiga é ídolo do Palmeiras, você queira ou não. Talvez não seja o seu, né, jogador preferido, mas quando a gente olha para a história recente do clube, ele fez parte dos elencos que conquistaram a maior parte dos títulos. É um jogador decisivo, tem gol pra caramba em final, e é um jogador que sempre teve condição de vestir a camisa do Palmeiras e que nunca se escondeu, tá? Baita meio-campista. E o Palmeiras agora tá flertando com o empréstimo, né? Tá bem perto disso acontecer, do Veiga para a Liga Mexicana. Eu quero saber qual que é a sua opinião. Faz sentido para o Palmeiras fazer um movimento desse? Quando a gente negocia o Rafael Veiga dessa forma, a gente está basicamente tirando do elenco um jogador que tem condição de vestir a camisa do Palmeiras, ainda que não esteja no seu modo prime, né? No seu melhor modo. Não tenha dúvidas. Chegando na Liga Mexicana, ele vai bater lá, vai ficar 1, 2 temporadas e vai voltar pro Brasil. E quando ele voltar pro Brasil, velho, não vai ser pro Palmeiras. E aí a gente vai perder o jogador, assim como perdeu, por exemplo, o Gustavo Scarpa, fortalecendo o rival. Faz sentido, não faz sentido? Deixa a sua opinião nos comentários, porque ela é sempre muito importante. Eu quero entender como é que o Palmeiras vai se portar em campo com a saída desse jogador, então vem para a mesa tática que eu vou te explicar. Então aqui na nossa mesa tática, a gente tem um Palmeiras muito próximo do que a gente vai ver em campo nas partidas, caso não venha nenhuma contratação, né? A gente tem o Carlos Miguel, que é o goleiro titular, tá? Independente dele ter falhado ou não no gol do Bobadilha, ele é um goleiro pouco vazado, é um bom goleiro, né? A gente tem o Fux, que é para mim o titular desse time, junto com o Gomes. Piquerez na esquerda, que tem que ficar esperto para não perder essa posição pro Arthur, mas que ainda é o titular, e o Kelvin na direita. Marlon Freitas é uma espécie de faz-tudo, né? Um jogador com muito dinamismo, um camisa 5 que vira 8 no meio do jogo, com diversas diferenças, né, na qualidade técnica. O Andréas Pereira, que flutua entre 8 e 10 aqui. Ramon Sosa, que subiu um pouquinho no meu conceito, tá? As últimas 2 partidas do Sosa, elas foram bem coerentes com o que a gente esperava de um jogador de 80 milhões de reais, tá? Inclusive a diagonal que ele deu para o Flaco Lopes fazer o gol, cara, foi brilhante, a gente tem que admitir, tá? O Alan na direita, que é o nosso quebrador de linhas, né, com drible, e na frente a nossa dupla Flaco Roque. Esse time, ele vem escalado num 4-1-3-2, né? É uma variação aí que o Abel costuma utilizar, principalmente nas partidas em que o Palmeiras precisa alargar as linhas, né? Ou seja, ampliar a equipe, espaçar a equipe ofensivamente para abrir espaço para o gol, tá? Então toda vez que o Palmeiras enfrenta um adversário mais fechado, é assim que joga. Pontos positivos disso aqui. A gente tem o Andréas Pereira flutuando entre camisa 8 e 10, ou seja, valendo cada centavo investido. Mas principalmente, a gente tem um jogador que tem uma habilidade, para mim, tá? Que tá me surpreendendo, que é o Marlon Freitas. Então o Marlon Freitas, ele inicia como um camisa 5, dependendo da situação de jogo, forma-se uma espécie de linha num 4-4-2 aqui, tá? Mas independente do posicionamento que o Marlon ocupe, ele é diferente, velho, dá pra perceber. Jogador que não tem medo, que não desespera, que sabe a hora certa de dar o passe. Então, assim, independente se a gente estiver num 4-4-2 ou no 4-1-3-2, tá? Com as linhas mais espaçadas aqui, esse cara é um divisor de águas pro Palmeiras. Mas, gente, pensem comigo, não dá pra contar com um único jogador. Então, antes o Palmeiras viveu a era Estevão, né? Onde todas as bolas passavam aqui na ponta direita pelo Estevão. Era agonizante de assistir. Porque quando o time adversário dobrava a marcação no Estevão, cara, era um desespero ver o Palmeiras jogar. A gente já viveu diversas fases do Palmeiras assim, dependente de um jogador só, né? A era Endrick, e por aí vai. Era toca no Endrick e reza pra dar certo, né? O Palmeiras de agora, o Abel Ferreira tá tentando transformar num time mais coletivo. Mas eu sinto que falta muito, mas muito mesmo, um jogador que chame a responsabilidade. O Marlon Freitas tem tudo para ser esse nome, tá? Eu sei, ele não é o jogador que vai marcar gols, mas ele é o jogador que vai armar
tudo no meio-campo do Palmeiras para as coisas fluírem e que vai dividir esse peso, né, com o Andréas. Só que o Andréas não é mais um menino e o Marlon também não. Então o Palmeiras precisa investir num camisa 5. Imagina se a gente de repente conseguir jogar mais ou menos assim, ó, com o camisa 5 aqui. Vou colocar o Fabinho, tá? Mais ou menos assim, né? Então a nossa linha de zaga aqui, um volante que vai dar essa sustentação, né? 5, 6, 7, 8, 9 e um meia aqui mais à frente. Que aí pode ser, por exemplo, até o próprio Alan. Olha esse time. Aqui eu tenho um 4-4-2 losango com o Fabinho, ou quem quer que seja o 5, né? Dando a sustentação para o Marlon e para o Andréas dividir a função da criação. Um camisa 10 com qualidade, aí o Palmeiras pode ir ao mercado para buscar o Arias mesmo, vai encaixar independente da formação também. E uma dupla de ataque que se movimenta muito, tá? Vitor Roque e Flaco Lopes, para mim, é a melhor dupla de ataque do Brasil, mas o Palmeiras precisa investir mais, sobretudo na criação das jogadas, essa é a nossa opinião. Então é isso, rapaziada. Quero agradecer a vocês do fundo do meu coração por todo o carinho dos vídeos, né, das lives, dos comentários, enfim, cada curtida, cada like conta demais. Um forte abraço para vocês e avante palestra.